Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui ao nossa aula de resolução de exercícios, tá? Neste vídeo nós vamos comentar alguns exercícios, dar algumas dicas da nossa quinta lista de geometria analítica, né? De exercícios, quinta lista de exercícios de geometria analítica, onde essa lista ela trata basicamente do capítulo 7, de distância entre pontos, entre ponto e reta, entre ponto e plano, né? E o capítulo das cônicas, né? Mais precisamente parábola e elipse, tá? Então vamos lá, pessoal. Bem, o primeiro exercício que a gente trouxe lá, né, foi a questão 1, foi alguns exercícios do capítulo 7 do Winterly, que está no capítulo 7, na página 157. A questão 3, bem, a questão 1 e 2 parece simplesmente para você calcular a distância entre dois pontos, então vocês não vão ter dificuldade com isso. A questão 3 pede para calcular a distância entre um ponto P e uma reta dada. Nesta questão 3, o ponto é 2, 3, menos 1, e a reta está dada na sua forma paramétrica dessa forma, certo? X igual a 3 mais t, y igual a menos 2t e z igual a 1 menos t. Bem, aí a gente pede para você recordar, né, a fórmula, né, do cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Ou seja, a fórmula do cálculo entre a distância entre um ponto P e uma reta, ela é dada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor V e o vetor P1P, onde o vetor V é um vetor diretor da reta R e o ponto P1 é um ponto pertencente à reta R, tá? Dividido pela norma do vetor diretor de R. Então, se você for olhar aqui direto, né, quem é esse vetor diretor? A gente já sabe, equação paramétrica, o vetor diretor é o termo que acompanha o t, então aqui é 1, menos 2, menos 2, tá? E o ponto P1, fazendo t igual a 0, a gente tem 3, 0, 1, certo? Então, aqui a gente já tira de graça esses o vetor diretor e o ponto P1. Logo, para a gente calcular esse produto vetorial, a gente precisa saber quem é esse vetor determinado por P1P, que é P menos P1, aí lembrando que o P é esse vetor e o P1 é esse, fazendo a diferença, a gente obtém exatamente esse nosso vetor. Desta maneira, estamos aptos a calcular exatamente, né, quem é esse produto vetorial entre o vetor V e o vetor P1P. Então, o produto vetorial do vetor V e o vetor P1P, ele é dado por esta notação, né, IJK, pelo determinante, né, coloco o vetor V e coloco o vetor P1P, que pode ser escrito, né, por definição desta maneira, certo? Desta maneira, e aí é simplesmente calcular esses determinantes menores aqui e multiplicar pelos vetores diretores IJK. Tá? Então aqui vai ficar 4 mais 6, né, porque tem um menos da fórmula, 10, e aqui vai ficar menos 2, aí vai ficar menos 2, dá menos 4, com esse menos que está aqui, mais 4J. Aqui vai ficar 3 menos 2, vai ficar exatamente 1K. Então o vetor dado por esse produto vetorial é 10, 4, 1, certo? E aí é só substituir na fórmula, né? Aqui. Então a distância entre o ponto P que a gente quer e a reta R dada dessa forma, ela é dada pelo produto vetorial, que a gente já encontrou aqui, que dá esse vetor. Então, o módulo do produto vetorial é dividido pelo módulo de V, tá? E aí é só calcular aqui, cálculo do módulo mesmo, cálculo simples. E aí o raiz quadrada dos quadrados das componentes, da soma dos quadrados das componentes, aí você obtém exatamente que a distância entre o ponto P e a reta é a raiz de 17 sobre 3, tá? A questão 11 ainda dessa lista, ele pede para a gente achar a distância entre um ponto P e um plano π, tá? Nesse caso. E aí, novamente, né, eu peço para você recordar a definição, né, de como a gente calcula, quando a gente fez o procedimento todo lá, a gente determinou essa forma, que a distância entre um ponto P e um plano π, ele é dado dessa maneira, tá? Pelo quociente entre o módulo desse A, é como se fosse a equação do plano aplicado no ponto, né, no ponto P, é o que acontece aqui, ó, porque o ponto P,
quando a gente determinou lá, esse ponto P teria componente x0, y0, z0, tá? Então, é como se fosse o módulo do própria equação do plano aplicada no ponto P, dividido pela raiz quadrada dos quadrados, no caso, da soma dos quadrados, exatamente de um vetor normal a esse plano. Que a gente sabe que um dos vetores normais do plano é simplesmente você pegar aqui os termos que multiplica x, y, z, tá? Então, perfeito. Então, a gente olhando aqui para o plano, a gente já sabe que um vetor normal é 2, né? Menos 2, menos 1. Ou seja, esses valores aqui do vetor, esses componentes do vetor normal são exatamente esses componentes aqui, A, B, C, tá? E a gente sabe aqui que a distância, né, esse D aqui é exatamente o termo independente aqui, no caso D aqui é 3, tá? D é 3. Logo, a gente tem os pontos x0, y0, z0, que são os componentes do ponto. Então, estamos aptos a fazer esse cálculo aqui. É só fazer a substituição, tá? Então, ó, fica A, x0, 2 vezes 2, B, y0, né, menos 2 vezes menos 1, C, y0, que é menos 1 vezes 2, mais o ponto D, dividido por essa raiz quadrada desse valor. Só fazer conta que você obtém o valor 7 sobre 3, tá? Perfeito, bem direto. Agora vamos lá para a segunda questão da lista, que ele pede para a gente esboçar o gráfico, determinar o foco e a diretriz da parábola, né, dada. Então, a primeiro caso da letra A, a nossa parábola ela tem como equação x² igual a menos 4y. Então, observe, x, o quadrado está no x, então significa que o eixo, né, o eixo da parábola aqui é o eixo dos y, tá? Então, temos a equação da parábola nessa forma geral. Nessa forma padrão, né, aqui, essa forma padrão, nesse caso aqui, a parábola ela é descrita dessa forma, porque a equação da parábola é onde o eixo da parábola é o eixo dos y, tá? Observe, eu tô fazendo análise aqui de acordo com a equação que a gente obteve lá quando a gente estava estudando. Então, no fundo, essa equação aqui, no geral, ela é dada dessa forma. Então, se no geral ela é dada dessa forma, a gente pode fazer uma comparação aqui entre essas duas formas, tá? Mais precisamente, eu sei, x² igual a x² igual a isso, e x² igual a isso. Então, eu tenho que ter que 2py tem que ser igual a menos 4, certo? Fazendo essa comparação, eu obtenho exatamente que 2py igual a menos 4, cancela y com y, tá? Vai ficar que 2p igual a menos 4, então, onde você tem que p é igual a menos 4 dividido para 2, que é igual a menos 2, que é um número negativo. Então, a gente já sabe que a concavidade da parábola é voltada para baixo, certo? E daqui você ainda tira que p sobre 2, né? Se você dividir por 2 aqui, vai ser exatamente menos 2 dividido para 2, que dá menos 1, tá? E aí, neste caso, a gente viu lá que as componentes do foco seria 0p sobre 2, certo? O que implica que o foco, como p sobre 2 é menos 1, o foco tem componente 0 menos 1, certo? E a diretriz, ela teria a equação dada, né? Observe, nesse caso, como a gente está sobre o eixo da parábola, é o eixo dos... Deixa eu só fazer aqui. O eixo da parábola, certo? Opa, não estou muito bem hoje. O eixo da parábola é o eixo dos y, ela tem concavidade voltada para baixo, tá? Ela tá assim, né? Então, a diretriz ela vai passar aqui, essa distância daqui a aqui, ela tem 0 no x, p sobre 2 no y, tá? Então, é a reta y igual a menos p sobre 2, tá? Reta y igual a menos p sobre 2. Nesse caso, como p é negativo, daria exatamente 2, né? P sobre 2 aqui. Então, cortaria exatamente nesta forma. Então, y igual a menos p sobre 2, tá? Como p sobre 2, né? Observe, y igual a menos p sobre 2. Como p é quem? O p é menos 2, então ficaria y igual a menos 2 sobre 2, que ficaria 2 dividido para 2, que é 1. Então, a nossa reta, a nossa diretriz, ela tem a equação y igual a 1, certo? Y igual a 1. Perfeito, pessoal. Então, essa é a equação da diretriz.
E caso vocês quisessem fazer o gráfico, né, aí dessa... Eu não fiz o gráfico bem perfeitamente, tá? A gente só usei os dados. Por exemplo, eu sei que a diretriz é y igual a 1. A gente sabe que o foco vai estar bem aqui, né? Exatamente no ponto 0 menos 1 no y, certo? O foco. E eu sei que essa parábola ela é centrada na origem e tem concavidade voltada para baixo. Então ela vai estar assim, tá? Caso que você queira fazer um gráfico bem mais perfeitinho, calcula alguns valores, por exemplo. Quando o x é 1, né? Quanto é que vale o y, tá? Só para você ter a noção do quão fechada vai estar essa curva, né? Se ela vai estar mais fechada, se ela vai estar mais aberta, vai estar assim. Só para você ter essa noção. Então calcule alguns pontos aí da parábola para ficar melhor, tá? O meu objetivo aqui mesmo é dar a ideia para vocês de como faz, tá? Perfeito. De forma bem análoga, a gente faz o item D dessa questão, ou seja, a gente tem essa equação, né? E desta a gente pode gerar essa, tá? Então, y ao quadrado igual a 9x, simplesmente passando menos 9x para o outro lado. E posso passar o 2 dividindo, então fica y ao quadrado igual a 9 sobre 2x. Então, aqui a gente está numa forma padrão, né, certo? Uma forma reduzida aqui da parábola. E observe que o quadrado está no x, o quadrado está no y. Se o quadrado está no y, o eixo da parábola é o eixo dos x, certo? Perfeito. Então, a fórmula geral nesse caso, a fórmula padrão nesse caso, é essa equação aqui, y ao quadrado igual a 2px. Comparando essas duas, igual como eu fiz anteriormente, eu tenho que ter que 9 sobre 2x tem que ser igual a 2p sobre x, certo? Quadrado, quadrado, então a gente tem aqui. Então, desta equação, né, o x vai cancelar aqui, né, com esse x, e você tem que 2p é igual a 9 sobre 2. Então, onde você tira aqui p, passando 2 dividindo, é 9 sobre 4, que é positivo. Então, concavidade para cá, né? Nesse caso, a concavidade estaria nessa forma, o eixo do x e a concavidade voltada para a direita, certo? Perfeito. E aí, se você dividir aqui por 2, né? Você divide aqui por 2, né? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que ficaria 9 sobre 4 vezes 1 sobre 2, e daria exatamente 9 sobre 8, tá? 9 sobre 8. Perfeito, esse é P sobre 2. Como o foco nesse caso? Observe, o foco ele vai ser um valor que vai estar bem aqui, né? Ou seja, a componente YD é 0, né? Y no 0 e P sobre 2 exatamente no X. Como P sobre 2 é 9 sobre 8, então o foco é 9 sobre 8, 0. E a diretriz, ela tem equação, né? X igual a menos P sobre 2, certo? Como P sobre 2 é 9 sobre 8, menos P sobre 2 vai ser menos 9 sobre 8. Perfeito? Ok. Então, essa é a nossa equação da diretriz. Observe que a gente não poderia manipular mais um pouquinho aqui. Ou seja, eu passaria esse 8 multiplicando, ficaria 8x igual a menos 9, passaria um 9, menos 9 para o outro lado, ficaria 8x mais 9 igual a 0. Poderia ter a equação da diretriz ser dada dessa forma também, tá? Então, no fundo, a gente vai ter essa estrutura, tá? 9 sobre 8 é um pouquinho maior do que 1, seria o nosso foco aqui com essas componentes. E a nossa diretriz um pouquinho mais aqui, ou seja, o x é constante, igual a menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 8, tá? Então, a gente teria que o nosso gráfico estaria aqui para a direita, tá? Porque o P é positivo, estaria assim, certo? Perfeito, pessoal. A nossa questão 3, ele pede para a gente fazer um esboço do gráfico e obter uma equação, a equação da parábola, tá? Aí ele dá algumas informações. Por exemplo, a primeira parábola aqui, na item A, ele diz que o vértice da parábola é centrado na origem, certo? É o ponto 0, 0. Então, está aqui o nosso vértice, 0, 0. E ele diz que a diretriz tem a equação y igual a menos 2, certo? Então, ó, y igual a menos 2, está aqui a nossa diretriz, tá? E aí, como a gente determina, por exemplo, a equação da parábola? A gente já sabe que se a parábola está, a diretriz está aqui, né? A nossa parábola, o eixo da parábola não pode ser o eixo do x, senão ia acabar cortando a diretriz, certo? Não pode ser isso. Então, o eixo da parábola é o eixo do y. Então, a gente meio que já sabe que a equação, na sua fórmula geral da parábola, ela precisa ser o quê? X² igual a 2p
y, certo? Então, para mim determinar a equação da parábola, nesse caso, a única coisa que eu preciso determinar é quem é P. A informação que eu tenho para determinar P é a diretriz, porque nesse caso eu sei que a equação geral, a equação da diretriz nesse caso, ela é y igual a menos P sobre 2, tá? Só que por aqui eu tenho que y é igual a menos 12, então eu posso fazer igualar isso daí. A diretriz, ela tem a equação y igual a menos P sobre 2, só que como y é igual a menos 2, então a gente tem essa equação, da onde a gente tira aqui menos 4, multiplicando aqui, né, igual a menos P, multiplicando por menos 1, P igual a 4, que é positivo. Determinando que P é 4, eu já consigo escrever, né, como eu falei para vocês, como a equação reduzida tem essa fórmula aqui, né, eu já consigo escrever quem é a minha equação reduzida da parábola, nesse caso. Você basta substituir P igual a 4, que eu obtenho que x² igual a 8x, tá? Ele pede eu calcular mais alguma coisa. Traçar o gráfico. Vamos traçar o gráfico só para... a gente já sabe aqui, né, que o P é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, novamente, eu ressalto o fato de que eu não sei muito bem, por exemplo, se essa curva... Eu só sei que a curva é voltada para cima. Ela poderia estar mais fechada, né? Poderia estar mais aberta um pouco. Então, para você saber isso, calcule alguns valores, entendeu? Calcule alguns valores, por exemplo, dá x igual a 2 aqui. X igual a 2 nesta equação que você obteve, tá? Ou y igual a 2. Faz y igual a 2, você vai determinar o x, tá? Ou então y igual a meio, por exemplo. Enfim, y igual a meio ficaria x² igual a 4, né? Ou seja, o x seria mais ou menos 2. Então, significaria que esse ponto aqui, né? Menos 2 meio e 2 meio estaria na elipse. Então, aí você traçaria aqui, você teria exatamente o gráfico traçado de forma bem perfeitinha, tá? Ficar mais certo. Então, aqui eu estou dando a ideia, só para vocês saberem fazer essa análise, tá? Então, pessoal, eu ainda fiz um cálculo a mais aqui, eu acredito. Logo o P sobre 2 aqui seria 4 sobre 2, que daria 2, né? E eu nem sei por que eu fiz esse cálculo aqui, que eu acho que nem precisava, mas tudo bem, tá? O principal aqui era obter o valor de P para me escrever quem era a minha equação da parábola. E nesse caso era essa daqui, tá? Perfeito. Olha, o item B é de forma análoga. Só se eu não estou me enganado, ele só muda aqui, né? Ele muda a questão do... Em vez de dar a diretriz igual a y igual a menos 2, acho que ele dá x igual a menos 2. Então, meio que você só está trocando aqui de eixo, né? Em vez de estar no eixo do y, estaria no eixo do x, se eu não estou enganado. Então, a B dessa questão aí, 3, ela é análoga, tá? A questão C, ó, ele já me dá o vértice, essa questão que eu falei para vocês que eu acredito que estava errado lá no livro, né? O foco está errado lá. Quer dizer, na lista, tá? O foco é menos 2, 1. Então, ele me dá o vértice, e fala, o vértice da parábola é menos 2, 3, tá aqui. Menos 2, 3, tá? E ele me dá o foco, ou seja, o foco é menos 2, 1, tá? Menos 2 no x, 1 aqui no y. Esse é o foco. Então, claro, a gente já sabe que se o foco tá para cá, né? A parábola ela tem concavidade voltada para baixo, a gente já tem meio que suposto aí que o P precisa ser negativo, né? E mais, se o foco está aqui, né? A parábola não poderia ter, o eixo da parábola não poderia ser paralelo ao eixo do x, por exemplo, né? Senão o foco não estaria no eixo, certo? Então, essas coisas assim que é importante a gente analisar, certo? Então, observe, o que eu posso fazer? Eu sei a componente do foco. Eu sei que a componente do foco, ela envolve meio que o P², certo? Então, daria para me determinar quem era P exatamente usando isso. Então, ó, olhando aqui para a parábola, né, meio para esse esboço aí da parábola, a gente já sabe que o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y, tá? Então, o centro dela, o vértice dela, é exatamente fora da origem. Então, a forma padrão dela é exatamente dessa forma.
x menos h ao quadrado igual a 2p y menos k, certo? Estou fazendo essas comparações, estou dizendo aqui que é dessa forma, levando em consideração que todo mundo já assistiu o vídeo aula, tá? Que vocês já entenderam basicamente as formas padrão em cada caso, tá? Então, precisa ver as videoaulas antes. Perfeito, pessoal. Como a gente tem o vértice, que é HK, tá? O vértice não é dado, tá aqui, ó, é menos 2, 3. Então, eu já tenho os valores de HK, né? Que é exatamente esses valores que aparecem aqui, é exatamente os valores do vértice. Então, H igual a menos 2 e K igual a 3. Ou seja, se eu fosse escrever aqui, eu tenho exatamente que x mais 2 ao quadrado é igual a 2p y menos 3, certo? Perfeito. Para que a gente possa determinar essa equação da parábola completamente, o único valor que está faltando determinar é esse valor de P. E aí que eu vou usar a informação do foco, tá? Porque no geral, eu disse para vocês lá na nossa videoaula, que o foco, nesse caso, esse foco aqui, ele tem as seguintes componentes, tá? Ou seja, é H, K mais P sobre 2, certo? Então, eu sei quem é H, eu sei quem é K, né? Então, com essas informações, e melhor, eu sei quem é o foco, certo? Eu sei quem é o foco. Então, por exemplo, o foco, ele me dá aqui que é menos 2, 1. Então, essas componentes do foco aqui, ou seja, as componentes do foco, que é esse daqui, ela vai ser menos 2, 1. Então, eu tenho igualdade de dois vetores, basta você igualar esse com esse daqui, porque eu quero descobrir o P sobre 2. Então, K mais P sobre 2 é 1, tá? Então, P sobre 2 é 1 menos K. Só que eu sei quem é K. K é 3. Então, P sobre 2 é 1 menos 3. Então, P sobre 2 é menos 2, tá? Da onde você tira que P é igual a menos 4, que é negativo, igual como eu falei para você, já era de se esperar, né? Porque o foco tá para cá, certo? Não poderia ser positivo esse P, senão a parábola teria concavidade para cima e o foco não estaria, tá completamente errado, né? Então, perfeito. Uma vez que eu determinei quem é o P, basta substituir ele aqui, né? E determinar a equação padrão da parábola. Então, fica x mais 2 ao quadrado igual a 2 vezes menos 4y menos 3, de onde eu tiro que menos, aqui vai ficar menos 8, né? Vezes isso, posso distribuir aqui, tá? Vai ficar, e desenvolver esse quadrado. O quadrado é primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado de segundo, igual a menos 8y, menos com menos aqui vai dar mais, 8 vezes 3 dá 24. Se eu jogar tudo para o lado daqui, né, vai ficar 8x quadrado mais 4x, mais 8y, né, vem para cá vem menos 24, com 4 que está aqui, vai ficar menos 20, igual a zero. Essa é a equação da parábola, tá bom? A questão 4, amigos, é uma equação interessante, né, que ele já nos dá a parábola na sua forma explícita, tá bom? E aí ele pede para a gente determinar bastante coisa. Determinar o verso da parábola, determinar as interseções com os eixos coordenados. O que são as interseções com os eixos coordenados? São basicamente os pontos que a parábola corta tanto o eixo x, nesse caso seria os zeros, né, da parábola, caso o eixo fosse paralelo ao eixo dos y. E também aquele ponto que eu disse para vocês que a parábola, se você tem assim, né? Então, por exemplo, a parábola, ela corta, né, o eixo dos y exatamente no ponto 0 menos c. 0c, desculpa, tá? Então, é exatamente isso que ele quer que a gente determine. Esboçar o gráfico, ainda quer o foco e uma equação da diretriz. Então, ele quer tudo, né? Então, perfeito. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, pessoal, quando a gente tem a equação na sua forma explícita, eu disse para vocês que o vértice, ele já tem uma cara, né? A gente pode se determinar ele diretamente usando as componentes do vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é b quadrado menos 4ac, tá? Então, é só substituir os valores, pessoal, porque quem é o b, o a? O a é o cara que aparece aqui, né? Menos 1. B, os termos que multiplicam aqui, né? São os coeficientes da equação.
B é 4 e C é 5. Então, é só substituir os valores aqui, tá? Só substituir aqui, ó. Menos 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 4 vezes esses valores aqui, B quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 5, que é C, dividido por 4 vezes o A, que é 4 vezes menos 1. Fazendo as contas, você determina o vértice. O vértice é 2, 9. Então, a gente já determinou o vértice. E aí, para mim determinar as intersecções, a gente faz y igual a zero, né? Fazendo y igual a zero nessa equação, a gente fica com o cálculo da equação a equação do segundo grau, né? Então, a gente precisa determinar os zeros dessa equação do segundo grau. E aí que entra em cena, né? Existem várias formas de você determinar os zeros da equação do segundo grau. Aqui eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Que diz exatamente o seguinte, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Então, ficaria x igual a menos b, que é 4, mais ou menos a raiz de delta. Observe que nesse cálculo aqui, ó, eu meio que já fiz o cálculo do delta, tá? Ó, é esse valor que está bem aqui, ó, b quadrado menos 4ac. Então, que daria 16 mais 20, daria 36, tá? Então, delta vai valer exatamente 36. Então, a gente chega aqui, menos 4, mais ou menos 6, dividido para menos 2, porque a raiz de 36 é 6, tá? Então, a gente tem duas raízes, né? Observe que o delta aqui já deu positivo, tá? Duas raízes reais e distintas. Então, o x1 vai ser menos 4 mais 6, dividido para menos 2, que vai dar menos 1. E o x2 vai ser menos 4 menos 6, dividido para menos 2, né, que vai dar menos 10 sobre menos 2, que vai dar menos com menos dá mais, 5 dividido para 2, 10 dividido para 2, 5, tá? Então, essas são as duas raízes. Isso significa, pessoal, que no ponto 5 e menos 1, o y é 0, porque eu fiz y igual a 0, certo? Perfeito. Então, significa que esses dois pontos aqui pertencem ao gráfico de y, no caso do gráfico da parábola, né? Ou seja, o ponto menos 1 no x, 0 no y, o ponto 5 no x, 0 no y, tá? E além disso, como eu disse para vocês lá, o ponto 0,5, que é o que, pessoal? É o ponto 0C. Quem é C? O C não é 5 aqui nesse caso? O C é 5, ó. C é 5. Então, esse ponto sempre vai pertencer ao gráfico da parábola. E esses três pontos aqui que eu acabei de mostrar, seja esse e esse, são exatamente os pontos de intersecções com os eixos, tá? Perfeito. Logo, devemos ter exatamente o seguinte, ó. Observe. Primeira coisa, ó, esse ponto aqui, 5, 0, o ponto menos 1, 0, são os pontos em que o gráfico corta o eixo do x, tá? E o vértice é 2, 9, tá aqui, ó, 2, 9 no y, tá? E aonde o gráfico corta o eixo y, exatamente no termo independente aqui, né, no ponto 0, 5, tá? Exatamente no ponto 5 aqui do eixo y, ou seja, esse ponto bem aqui, que é o ponto 5, tá? Ou seja, 0 no x, 5 no y, é o ponto onde ele corta aqui. Perfeito? E por que tem concavidade para baixo esse gráfico? Já estou esboçando o gráfico, pessoal. Porque de posse das raízes, por 3 pontos é o suficiente para você esboçar o gráfico, né? Aqui a gente já tem 4, né? O vértice, o ponto onde corta o eixo, toca o eixo do y, e as duas raízes que tocam o eixo x, certo? E por que ela tem concavidade voltada para baixo? Porque o valor de A aqui, você pode observar, ele é negativo, ó, é menos 1, certo? Então, concavidade voltada para baixo. Então, também já estamos determinando aqui o gráfico da parábola, né? A negativo, delta positivo, toca em 2 pontos, com a concavidade voltada para baixo, o vértice e o ponto que toca o eixo y. Tá feito? Agora eu precisaria determinar o foco e a diretriz. Como a gente faz isso, pessoal? Lá, a gente já tem o vértice, tá? A parábola está fora da origem. A gente já tem o vértice, então meio que a gente já tem aqueles valores HK, tá? E a gente sabe que o foco e a diretriz, ela depende de P, né? Então, seria mais interessante
se a gente usasse, né, a gente sabe que a equação da forma padrão, ela é do tipo, observe que o eixo da parábola é paralelo ao eixo do y, tá? O eixo da parábola aqui é paralelo ao eixo y. Então, a gente sabe que a forma padrão dessa equação, ela é dada dessa forma. X menos h ao quadrado igual a 2p y menos k, onde h e k são exatamente as componentes do vértice da parábola que a gente já tem. Tá aqui, ó, 2, 9. Então, usando essa informação, a gente recai nessa equação, né? Substituindo aqui, 2, 9, tá? A gente recai nessa equação. Perfeito? E aí, eu preciso determinar esse P, tá? Por que eu preciso determinar esse P? Porque eu sei que o foco, ele tem, nesse caso, pessoal, ele tem essas componentes, tá? Isso aqui tudo eu tô tirando lá das nossas notas de aulas, tá? Lá das nossas videoaulas, tá? E eu também sei que a diretriz, pessoal, ela tem essa equação. Então, observe que tanto o foco como a diretriz, ela depende de P, certo? Ó, o K eu já tenho, aqui eu já tenho H, já tenho K, só falta o P, para me determinar quem é o foco. Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? É simples, ó. Eu tô nessa equação. Aí, eu recordo o seguinte, ó. Esse ponto aqui, 0,5, tá? Que é esse ponto aqui, eu peguei qualquer um. Eu peguei esse daqui, ó. Eu poderia pegar esse, peguei esse. Eu sei que ele pertence ao gráfico da parábola, certo? Se ele pertence ao gráfico da parábola, o que a gente pode concluir? Que ele satisfaz essa equação, ou melhor, essa, tá? Ele satisfaz. Então, o que significa isso? Que quando eu substituir no lugar do x e no lugar do y, essas componentes aqui, 0, 5, né? Essa igualdade prevalece, ou seja, ela é satisfeita, certo? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Observe que aqui o x é 0 e o y é 5. Então, aqui vai ficar 0 menos 2 ao quadrado igual a 2p vezes 5, né, no lugar do y, menos 9, certo? Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4, vai ficar igual a 2p, e aqui vai ficar 5 menos 9, que dá menos 4. Ou seja, observe que eu já posso passar esse 4 dividindo aqui, por exemplo. Eu vou cancelar esse 4 com esse 4. Aqui vai ficar simplesmente... poderia, na verdade, passar esse menos 4 dividindo, tá? Menos 4 dividindo aqui, que daria menos 1, tá? Ficaria 2p igual a menos 1. E da onde eu tiro que p, né, é menos 1 sobre 2. E se você dividir aqui por 2, você divide aqui por 2, então aqui vai ficar menos 1 sobre 4. Certo? Perfeito. Então já sei quanto é que vale p sobre 2. Uma vez que eu sei quanto é que vale p sobre 2, pessoal, eu já consigo diretamente, uma vez que eu sei que o foco tem essas componentes, eu sei o H, sei K, sei P sobre 2, então pronto. Então o foco, ele tem as componentes 2, que é o valor de H, o valor de K é 9, menos 1/4, tá? Porque P sobre 2 é menos 1/4, certo? Aí faz as contas aqui, daria 36 menos 1, que daria 35 sobre 4. Se você fosse fazer aqui, daria aproximadamente 8,75. Então, esse é o foco, tá? E a diretriz, ela tem essa equação, daria y igual a 9 mais 1/4, né? Menos com menos de p sobre 2 daria mais 1/4, e daria exatamente 37 sobre 4, que é aproximadamente 9,25. Então, observe que aqui o foco estaria bem pertinho aqui, né? A diretriz também passaria bem pertinho, que é natural, porque observe que essas distâncias aqui são curtas, tá? São curtas aqui, então é natural. Perfeito, pessoal. Então era isso que pedia nessa questão. Ela é bem trabalhosa, mas dá para fazer, tá? A questão 5, pessoal, ele pede, a gente já está falando de elipse aqui, tá? Elipse. E aí, na questão 5, ele te dá, né, a equação da elipse, tá? Ou na forma, no caso, já bem na fórmula geral, ou ainda você precisa fazer alguma manipulação para encontrar a fórmula geral, mas ele pede para você determinar quem são os vértices A1, A2, tá? E os focos F1 e F2, tá? Então, observe, na letra A, ele já te dá uma equação da elipse já na forma, né, exata da equação, né, na forma reduzida da elipse. Então, você não precisa fazer nada, só identificar. E a gente sabe que o maior valor
o maior valor, ou seja, vai ser o A quadrado, né? Como 100 é maior do que 36, significa que A quadrado é 100. Da onde você tira que A vai ser 10, né? Vai ser a raiz de 100, que é 10, certo? Perfeito. Ou seja, se o maior valor está sobre o x quadrado, a gente já sabe também que o eixo dessa elipse, o eixo maior da elipse é o eixo x, tá? Perfeito. Se o A quadrado é 100, então B quadrado é 36. Da onde você tira que B vale 6, tá? E usando o teorema de Pitágoras, né, que a gente sabe que vale essa relação na elipse, então você será que C quadrado é A quadrado menos B quadrado, uma vez que A quadrado é 100, B quadrado é 36, então fica que C quadrado é exatamente 100 menos 36, que vai dar exatamente 64. E onde você tira que C é a raiz de 64, que é 8, certo? Perfeito, pessoal. Logo, basta você lembrar como é os vértices, né, como é a cara dos vértices dessa parábola, tá? Dessa elipse, desculpa. Então, a gente está sobre o eixo X, tá? Está sobre o eixo X. E aí você tem aqui, né, os eixos, ok? E aí, ó, os focos vão estar aqui, né? Então, tem a característica de que no Y é 0. E os vértices A1, A2 vão estar aqui. Então, todo o tempo que ele vai dar, esse comprimento daqui até aqui é A, né? Então, A1 vai ser menos A no X, menos A, que no caso é menos 10, e 0 no Y. O A2 vai ser A, no sentido positivo, 10, 0 no Y, tá? E o foco, novamente, vai ser menos C, 0, né? Que é menos 8, 0. E o F2 vai ser C, 0, né, que tem esses componentes. A gente sabe que essa distância aqui é C, tá? Então, vai ser C0, que é 8, 0, tá? Então, é simplesmente isso. Não pede para determinar isso, é bem direto. O item D, pessoal, você precisa só fazer uma manipulaçãozinha para chegar nessa fórmula geral, na equação reduzida da elipse, tá? Ou seja, tem que 9x² mais 5y² igual a menos 45 igual a 0. Então, vocês têm que 9x² mais 5y² igual a 45, divide tudo por 45, aqui fica sobre 45, aqui fica sobre 45, aqui fica 45 sobre 45, dá 1. Dá para você simplificar aqui tudo por 9, que vai dar x² dividido 9 dividido para 9 dá 1, né? 45 dividido para 9 dá 5. 5, aqui dá para simplificar tudo por 5, né? Por 5 dá 1, 45 para 5 dá 9. Então, a gente chega na equação, na sua forma padrão, né, da elipse, certo? Na forma padrão da elipse. Aí, uma vez que você tem a elipse na sua forma padrão, aí você observa que o 9, nesse caso, é maior do que 5. Logo, o A quadrado é 9, né? Da onde você tira que A é 3. E o B quadrado é 5, da onde você tira que B é raiz de 5, certo? Perfeito. Então, a gente já tem A, tem D, falta descobrir quem é o C para fazer os cálculos, tá? Então, a gente usa novamente a relação de que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, onde a gente tem que C quadrado é A quadrado menos B quadrado, uma vez que A quadrado é 9 e B quadrado é 5, então C quadrado é 4, da onde que C é igual a 2, tá? E aí, basta você lembrar, né, que, por exemplo, nesse caso, você está com... Observe que o eixo maior é o eixo dos y, né? Porque o maior valor aqui do A quadrado está sobre y, tá? Então, esses pontos que você está procurando, né? Esses pontos que você está procurando, eles estão aqui, né? Você tem aqui A1, A2, F1, né? Que é o foco, F2, certo? Ou seja, F1, F2. Ou seja, esses pontos têm a característica de que o x dele vão ser 0 sempre, certo? E mais precisamente, essa distância aqui vale A, essa distância aqui vale C, né? Certo? Então, é só substituir, por exemplo. O F1, ele é 0 no x menos C. C é 2, então 0 menos 2. O F2 é 0C, certo? Então, F2 é 0, 2. O A1 vai ser 0, 0 menos A, certo?
0 menos A. Uma vez que A é menos... é 3, então 0 menos A é 0 menos 3. E o A2 é 0,3, tá? Então, pessoal, a gente vai ficar... com esse vídeo a gente vai ficar por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Não deu tempo de eu resolver mais questões. Eu queria logo gravar esse vídeo para ajudar vocês, no mínimo, no ir resolvendo os exercícios. Mas faltou poucas questões para mim comentar lá. E aí vocês vão tendo, talvez, caso vocês tenham dúvida, vão tendo dúvida no decorrer aí. Aí vocês podem mandar lá pelo grupo, né, pelo WhatsApp, que a gente vai respondendo lá essas dúvidas de vocês. A gente vai resolvendo por lá, tá bom? Obrigada, então... espero que vocês estejam continuando fazendo os exercícios e estejam conseguindo ter um bom discernimento, tá? Então, até a próxima.